Quando tudo dentro de você parece se levantar contra a sua paz, lembre-se, o medo não é rei. Deus continua no trono. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao segundo vídeo da série Palavras de Luz, um respiro com Deus. Essa série que inaugurou no domingo passado, hoje é o segundo dia, hoje é dia 9 de agosto de 2026. Eu espero encontrar vocês aqui por muitos, muitos, muitos domingos. Mas já aproveita que você está aqui, se inscreve no canal, clica aqui no sininho das notificações, tá bom? Se inscreva para você ser avisado de todos os vídeos novos que vão sair aqui. E já fique atenta, porque todo domingo, 9 horas da manhã, sai um vídeo novo dessa série onde a gente traz aqui reflexões e a palavra de Deus. Para quem ainda não assistiu de semana passada, tá salvo aqui na série, vocês podem ler. E hoje, a hora que eu peguei aqui a Bíblia para a gente escolher, né, para separar aqui o Salmo número 2, que vai ser a leitura de hoje, eu encontrei isso daqui. Eu vou ler para vocês, que vai ficar muito pequenininho. A minha Bíblia, ela tá cheia de recadinhos como esse, que são anotações que eu fui escrevendo aqui ao longo do meu período de cura, né, do meu processo de tratamento, como eu contei para vocês aqui na semana passada, do tratamento que eu fiz no pós-cirúrgico da catarata. Esse aqui, por exemplo, é do dia 13/8. Então, antes da gente fazer a leitura da Bíblia, eu quero compartilhar com vocês aqui uma das frases dos decretos que eu fazia e eu lia para mim todos os dias. Como que eu fazia? Eu colocava esses bilhetinhos e aí eu ia ler uma parte da Bíblia ali nas minhas 2 horas de leitura e pegava esses bilhetinhos e eu lia. Aí aqui tá cheio, ó, que tem mais. Depois, aos poucos, eu vou ir compartilhando com vocês que foram orações que foram nascendo do meu coração e eu fui fazendo. Dentro das terapias integrativas que eu trabalho, a gente usa muito comandos de afirmações positivas, de frases de impacto, frases positivas que a gente fala e afirma para nós mesmos. O poder da palavra, né? Não vou falar só da palavra de Deus, que ninguém tem dúvida aqui do poder da palavra de Deus. Claro que não é disso que eu estou falando, mas a palavra que sai da nossa boca, ela também tem poder tanto para o bem quanto para o mal. Você sabia disso? Então, que a gente possa, como diz Jesus, orai e vigiai, para saber o que está saindo aqui, ó, da nossa boca. Faz muito mais mal aquilo que sai do que aquilo que entra. Então, que a gente possa estar atento. Então, vou compartilhar com vocês aqui essa oração que eu fiz no dia 13 de agosto de 2024, quase fazendo 2 anos, né? Olha só. Meu corpo está em processo de cura. Olha, eu vou até interromper aqui. Se você está vivendo qualquer enfermidade, seja física, seja emocional, seja mental, vai dando um pause, copia essa oração, adapta aí para a sua realidade, põe dentro da sua Bíblia, que isso aqui se chama egrégora de luz. Vocês não sabem o poder que tem aqui. Eu tô com a minha mão aqui em cima da Bíblia, não vai dar para ver? Mas eu consigo sentir, assim, meu corpo vai se arrepiando, assim, eu sinto essa energia que sai daqui. E quando você escreve uma oração, materializa ela aqui num papel e coloca dentro desse livro poderoso, que é o livro mais poderoso que existe sobre a face do planeta Terra, você está colocando poder sobre a sua oração. Então, uma ferramenta tão simples, gratuita que está aí para você. Então, se você estiver passando por algum desafio, já pausa, pega um papel e caneta e copia, que essa oração aqui, ela é poderosíssima. Olha só o que eu escrevi no dia 13/8 de 2024. Meu corpo está em processo de cura. Neste momento, todas as células dos meus olhos e do meu cérebro estão trabalhando em conjunto para promover a neuroadaptação das lentes maravilhosas que foram implantadas nos meus olhos. Olha só, eu estava vivendo o processo de regeneração, né, da pós-cirúrgico da catarata, e eu tive um problema de neuroadaptação. E aí foi essa a oração que eu coloquei. Vamos seguir. A inteligência divina e infinita do meu corpo está trabalhando dia e noite
para promover uma visão nítida e perfeita em ambos os olhos, para a visão de perto, de longe e intermediária, uma visão completa e perfeita. Obrigada, meu Deus, por me permitir receber essas bênçãos. Glória a Deus, gratidão, Regislaine. Olha só. No momento em que eu escrevi essa oração, eu estava com entre 50 e poucos por cento de acuidade visual. Eu estava passando um momento muito desafiador. E hoje, lendo aqui essa oração, eu sinto tão grata, sinto tanta gratidão a Deus, tanta gratidão, porque hoje eu me considero uma pessoa normal. Claro que eu tenho algumas limitações, né? Por exemplo, a tela aqui do meu computador é uma tela de 24 polegadas, toda apropriada aqui para não agredir meus olhos, né? Para que eu consiga usar com segurança. Meu celular, eu falo que é celular com tela de idoso, porque tudo também tem as letras maiores, né? Mas como que Deus é maravilhoso, como que a gente consegue alcançar tantas graças por meio de Deus. Bom, e hoje a gente vai fazer a leitura então do Salmo número 2. E eu preparei uma reflexão aqui também para a gente conversar um pouquinho sobre o que que o salmista traz para a gente aqui nessa leitura. Então vamos lá. Salmo número 2. O reinado do ungido de Deus. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Bom, vamos entender um pouquinho aqui o que que esse Salmo número 2 nos traz nessa manhã de domingo. E ele já começa com uma pergunta muito forte, né? A pergunta que aparece é: por que se enfurecem os povos e imaginam coisas vãs? E essa pergunta, ela também pode conversar muito aqui, ó, com o nosso mundo interior, porque muitas vezes dentro de nós tem uma guerra silenciosa. Pensamentos se levantam, medos conspiram e às vezes ficam aqui povoando a nossa mente, né? Preocupações fazem barulho. A nossa mente imagina coisas que ainda nem aconteceram. E a maioria delas, acredite, nem vão acontecer. E quem sofre com ansiedade sabe bem como que é isso. E sabe que é uma coisa que não é simplesmente a gente falar, para de pensar e para. É bem mais complicado, né? Às vezes a nossa mente cria cenários, às vezes aumenta riscos, às vezes prevê perdas, às vezes sofre antecipadamente por perdas ou por dores, antecipa essas dores e aí acaba que você sofre duas vezes. Você sofre agora e sofre se eventualmente alguma dor acontecer. E às vezes
esses pensamentos ficam transformando possibilidades em ameaças. E como a gente viu no vídeo da semana passada, como que o corpo interpreta a ameaça com sinais ali para você fugir, correr, lutar ou congelar. Quando a gente está com ansiedade e dá taquicardia, tremores, a respiração fica mais ofegante, o coração acelera. Isso é resultado das descargas químicas que o nosso próprio cérebro comanda para o nosso corpo com adrenalina, com cortisol, justamente preparando o nosso corpo para lutar ou para fugir. Mas como a guerra está só aqui, aqui no plano físico, a gente está com os nossos músculos aqui quietinhos, não está fazendo nenhum esforço físico, esse acúmulo dessas substâncias ele vai intoxicando o nosso corpo e aí vai gerando esses sintomas. Por isso que os sintomas da ansiedade eles se tornam realmente sintomas físicos, né? Então, quanto mais os nossos pensamentos ficam ali transformando essas possibilidades em ameaças, mais parece que tudo vai ficando fora do controle. Mas esse salmo aqui, ele vem nos lembrar o quê? Ele vem nos lembrar de algo muito poderoso. Enquanto a terra se agita, Deus continua no trono. Deus continua soberano. Então, enquanto os nossos pensamentos se enfurecem, Deus permanece soberano. Enquanto os medos tentam governar o nosso coração, existe um rei estabelecido por Deus. E isso é muito importante para a mulher ansiosa ouvir, porque a ansiedade ela tenta ocupar esse lugar de governo. Ela tenta vir e decidir para você o que que você quer fazer, o que que você pode fazer ou o que que você não pode fazer. Ela muitas vezes vai contar mentiras para você. Ela tenta dizer se você consegue sair, se você consegue trabalhar, se você consegue dormir, se você consegue confiar, se você consegue viver. E ela tenta mandar no seu corpo, mandar no corpo, na sua agenda, nas suas escolhas e às vezes até na sua fé. Mas esse Salmo número 2 nos chama de volta para uma verdade. O medo não é rei. A ansiedade não é senhora da sua vida. Deus continua sendo Deus. Quando o texto diz aqui, bem-aventurados todos os que nele se refugiam, ele nos entrega o caminho, refúgio. Não é negar a dor, não é fingir que o medo não existe. E não é se sentir culpada de estar cansada, de estar instável, de estar preocupada, ou achar que a ansiedade é a ausência de fé. Esses dias eu fiz uma live lá no Insta explicando exatamente isso. Acho que ela tá salva aqui no YouTube também. Que a ansiedade não é ausência de fé. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Da mesma forma que uma pessoa que crê em Deus, que tem muita fé, pode acontecer dela cair e quebrar uma perna, quebrar um braço. Não quer dizer que ela não acredite em Deus. Então, a ansiedade é uma doença, uma patologia. E assim como qualquer um de nós seres humanos, nós estamos vulneráveis. A gente é passível de algum momento sofrer com isso. Eu mesma achei que eu nunca teria ansiedade na minha vida. E o que causou ansiedade, depressão, insônia. Nossa, insônia, gente. Eu sou a pessoa, tipo aqueles ursos polar que se deixar dorme ali horas e horas e horas. Eu sou a pessoa que dorme tranquilamente 10, 11 horas por noite. Fácil, fácil. E no período em que eu tive toda essa dor emocional, eu ficava dormindo 2 a 3 horas apenas por noite. Então, imagina o que que uma pessoa que dorme 10 horas conseguir dormir ali só 2, 3 horas, como que fica essa desorganização dentro desse corpo, né? Mas esse salmo vem aqui, né, nos lembrar para onde que a gente pode correr quando tudo dentro de você parece se levantar ao mesmo tempo, quando parece se revoltar ao mesmo tempo, né? Refugiar-se em Deus é dizer, Senhor, a minha mente está barulhenta, mas eu escolho voltar para ti. O meu corpo está em alerta, mas eu escolho respirar na sua presença. Eu não controlo tudo, mas eu confio que o Senhor continua no controle. Talvez hoje a sua ansiedade esteja tentando te convencer que tudo vai desmoronar. Talvez os seus pensamentos estejam imaginando coisas vãs. Talvez o medo esteja tentando
te tirar a paz antes mesmo de algo acontecer. Mas essa palavra de hoje ela vem te lembrar. Existe um lugar seguro para sua alma. Existe um Deus que não se desespera com aquilo que te assusta. Existe um rei acima dos seus medos. Você não precisa se render a esse caos interno. Você pode se refugiar em Deus. E quem se refugia nele não precisa caminhar sozinha. E outra coisa que eu quero dizer. Eu precisei de ajuda quando eu sofri com ansiedade, com depressão. Então, se você precisar de ajuda, não se sinta fraca por isso. Se Deus permitiu que os homens criassem as ciências, a medicina, as terapias, os tratamentos, se Deus permitiu que isso chegasse até nós, é porque essa é a forma que Deus tem para nos ajudar. Tem uma frase que eu não sei de quem é, mas que diz assim: Deus ajuda os homens através dos homens. Então, se você está vivendo algum momento de desafio, precisar de ajuda profissional, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar os meus contatos, tá bom? Vou deixar uma descrição aqui também dos meus acompanhamentos, se caso você estiver enfrentando um desafio que estiver difícil sair sozinha dele, tá bom? Mas não se sinta fraca em precisar de ajuda, porque se Deus permitiu essa ajuda chegar até nós, é porque ela é importante. Então, que a gente possa usá-la com sabedoria, tá bom? Então, hoje, eu espero que essa palavra possa encontrar o coração de várias mulheres que às vezes estejam cansadas, que Deus possa silenciar os seus pensamentos e que possa ajudar você a encontrar a sua paz, que Ele possa te ajudar a soltar esse controle, a respirar com mais confiança e lembrar que a sua vida está nas mãos daquele que permanece no trono. Quando tudo dentro de você se agitar, volte para o refúgio, volte-se para Deus, porque bem-aventurada é a alma que encontra descanso nele, que encontra refúgio nele. E se você assistiu esse vídeo até aqui, eu quero que você deixe nos comentários a seguinte frase: Deus é o meu refúgio. Se você deixar essa frase, eu vou saber que você assistiu esse vídeo aqui até o final. Quando a ansiedade tentar governar a sua mente, lembre-se, o medo não é rei. Deus continua no trono. Esse foi o nosso segundo vídeo dessa série e eu estarei aqui com vocês no próximo domingo, às 9 da manhã. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveite e inscreva-se agora. Ative esse sininho aqui das notificações, tá bom? E aproveita, tem uma setinha aqui de compartilhar. Compartilhe esse vídeo aqui com mais pessoas. Quem sabe tem aí uma amiga, uma irmã, uma prima, uma colega do trabalho, alguém que está precisando escutar exatamente essa palavra hoje. E eu vou ficar muito feliz em saber que você também foi um canal de Deus para ajudar a levar a cura para muitas e muitas pessoas. Eu acredito que é possível construirmos juntos um mundo com mais tranquilidade, longe da ansiedade. E eu acredito que sim, existe vida após a ansiedade. A gente pode retomar o controle do nosso corpo por meio dos exercícios, das técnicas e ensinar o nosso corpo que, mesmo que aconteçam problemas, a gente não precisa ficar em alerta o tempo todo. Nosso corpo pode encontrar descanso, pode encontrar equilíbrio. E se precisar da minha ajuda, já sabe, né? Aqui na descrição tem os meus contatos dos meus cursos online, do nosso grupo terapêutico, dos atendimentos individuais. Se você estiver enfrentando um desafio, vou ter o maior carinho para te guiar nessa jornada, assim como lá atrás alguém me tirou do fundo do poço e me trouxe de volta à vida, hoje essa é a minha missão: tirar mais mulheres do fundo do poço, trazê-las de volta a uma vida, mas não viver por viver, uma vida com significado, com alegria, com a presença de Deus sempre na nossa vida. Que Deus possa abençoar o seu domingo, possa abençoar a sua vida e que você possa estar aqui na semana que vem para mais uma leitura da Palavra de Deus. Fiquem todos com Deus. Beijo.